Olá galera, boa noite. Bom, sou o tutor Felipe Freitas, sou tutor de vocês de Química. Sou licenciado em Química, pós-graduado em Gestão e Psicopedagogia. Nossa ideia nessas videoaulas é aproximar um pouquinho mais os alunos, vocês, né, da Química. Porque às vezes a gente chega para a aula de Química acreditando que, poxa, é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito difícil de acontecer. Como é que pode alguém inventar uma coisa tão maluca, mirabolante como essa daí? Mas enfim, o meu papel aqui hoje é demonstrar para vocês que a química não é nada disso que vocês pensam. A química é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sensacional e principalmente ela é ridícula de fácil. Após as nossas videoaulas, vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo e vão passar a acreditar nisso que eu estou falando, tá ok? Vamos seguir. Bom, para a gente formar o nosso conceito sobre química, é importante a gente entender algumas definições. Por exemplo, a gente precisa reforçar nosso entendimento sobre matéria, átomos, elementos químicos, que nada mais é que o que compõe toda a química. Então, assim, o que é química? Você já pararam para pensar o que vem a ser química? Química é tudo. Química é tudo ao nosso redor, tudo em nossa volta é química. Todo momento acontece reações químicas. Então, assim, aí o camarada fala assim: eu odeio química, eu não uso química para nada. Na realidade, você usa química todo momento, sem nem sequer você perceber, você está usando química, né? Mas vamos entender o que vem a ser exatamente química, que maluquice é essa? Na realidade, a gente tem a química é o estudo das transformações, é a ciência que estuda as transformações na matéria. E isso é muito importante, a gente entender como que isso daí funciona. Para isso, a gente precisa compreender algumas coisas. Por exemplo, a gente tem que diferenciar fenômenos físicos de fenômenos químicos. Vamos dizer, o camarada está em casa, aí a mulher, a esposa, está enchendo o saco dele, pedindo para dirigir o carro. Entendeu? Aí o cara não quer deixar, obviamente. Mas aí, depois de tanto ela insistir, ele acaba deixando. Aí olha o que acontece. Estão observando? Então, isso aí. O que ocorre? Ele deu a chave na mão dela, ela pegou o carro, saiu atropelando tudo, batendo em tudo. Só que olha só, o carro ficou todo amassado, todo batido. Mas não, o carro não se transformou em um avião, em um helicóptero, em um trem, nada disso. O carro continuou sendo carro, batido, amassado, mas carro. Então assim, a gente pode concluir que houve um fenômeno físico e não um fenômeno químico. Então, o carro bateu, amassou o carro, mas continuou sendo carro. Vamos avançar um pouquinho para a gente entender um outro exemplo. Vamos dizer que chegou a época de São João, você decidiu fazer uma fogueira e ali você tem combustível, que é madeira, e você tem um comburente, que é o oxigênio. Então, ali ocorre uma reação química onde há um desprendimento de luz e calor. Entendeu? Nesse caso, quando acabar todo o material combustível, que é a madeira, tudo isso daí vai se transformar em cinzas. Então, a gente diz que houve um fenômeno químico. Por quê? Porque antes era madeira, após a reação química, junto com o oxigênio, se transformou em cinzas. Então, ocorreu um fenômeno químico. No primeiro exemplo, que era do automóvel, ocorreu um fenômeno físico. Por quê? Porque não houve transformação da matéria. Então, resumindo, fenômeno físico, não há modificação na matéria. Pode mudar o estado físico, sólido, líquido, gasoso, mas não muda a matéria. Carro é carro, continua sendo carro. Fenômeno químico muda a matéria. Então, assim, eu comecei sendo madeira e acabou sendo cinzas, tá? Só pra gente diferenciar o que é um fenômeno químico do fenômeno físico. Ok. Para isso, então, para a gente dar continuidade, a gente tem que entender duas coisas.
tudo no universo ele se manifesta ou sob a forma de matéria ou sob a forma de energia. Bom, o que é a matéria? A matéria são vários átomos, é tudo constituído por átomo. Átomo é a base principal da matéria. Então, a gente tem um tronco de árvore, a gente tem mesa, a gente tem cadeira, a gente tem uma infinidade de objetos que a gente vai chamar de matéria, que é composto de quê? De matérias, tá? Então, assim, a outra forma de se manifestar é o quê? Energia. Tudo no nosso universo, no universo conhecido, se manifesta ou sob forma de matéria ou sob a forma de energia. Bom, diferente da matéria, a energia é abstrata. A gente não consegue tocar a energia. A gente consegue até sentir, mas não consegue tocar. Então ela é medida. Não é como a matéria que você consegue pesar, enfim. Só para a gente ter essa ideia. Ou se manifesta de matéria ou se manifesta da forma de energia. Ok? Bom, já falamos que vários átomos, o constituinte principal da matéria é o átomo. Mas o que vem a ser átomo? O que é átomo? Então a gente precisa entender. O átomo, hoje a gente sabe que ele é composto, ele é dividido por núcleo e eletrosfera. Então no núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera a gente tem os elétrons. Elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutron que não tem carga. Só que antigamente, tá, acreditavam-se que o átomo era algo indivisível. Ou seja, imaginavam que se você pegasse um papel, repartisse ele em vários tamanhos, em vários pedaços, ia chegar no momento que você não iria conseguir dividir. Aí você ia falar assim, poxa, professor, se eu usar uma micro tesoura, aí você consegue, mas vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais cortar com aquela micro tesoura. Aí você vai falar, poxa, professor, e se eu pegar um microscópio? Tudo bem, você vai lá, vai usar uma tesoura menor ainda, que na realidade vai chegar num ponto em que você não vai mais conseguir dividir. E aí chamaram de átomo, que átomo significa indivisível. Só que depois a gente chegou no modelo atual, que foi o quê? Que o átomo ainda era divisível. A gente tinha uma divisão de núcleo e eletrosfera, onde que o núcleo ainda tinha partículas subatômicas, que nada mais era que os prótons e os nêutrons. Ok? Beleza. Prótons, carga positiva, nêutrons não tem carga e elétron, carga negativa. Isso é muito importante a gente guardar esses conceitos. Bom, prótons, o número de prótons também é o mesmo que o número atômico. Então é único, cada átomo tem o seu número atômico. Cada elemento químico, que a gente vai entender agora aqui mais um pouquinho para frente. O que é elemento químico? Muito simples. Bom, aqui a gente tem um elemento químico ferro, tá? Bom, escolhi o ferro, obviamente, pelo Fe, que corresponde ao meu nome, Felipe. Mentira, brincadeira. Bom, eu só achei bonitinho. Bom, o ferro, aqui a gente tem um modelo de uma tabela periódica. Lógico, cada tabela periódica vai ter um modelo diferente. E aqui, mas sempre tem que ter uma legenda e ele vai indicar onde estão cada coisa. A gente vai olhar. Outra informação muito importante, tabela periódica é um instrumento de consulta. Ninguém tem que decorar a tabela periódica, tá? Guardem bem isso daí. Bom, o Fe é o símbolo do elemento. A gente tem o número aqui em cima, esse 26. Estão conseguindo observar? Esse número 26, ele é o número atômico, que também indica o número de prótons. Se eu falar para vocês qual é o número de prótons do elemento ferro, 26. Qual o número atômico? 26. O número atômico sempre vai ser igual ao número de prótons. E é único. O que isso significa, pessoal? Que cada um elemento químico tem o seu número atômico. Eu vou ter um número atômico igual ao do outro cara? Não. Só se for ele mesmo. Entendeu? Se eu tiver outros átomos dele mesmo. Mas outro elemento químico não. Então assim, beleza. Isso a gente tem que guardar. Isso daí tem que ficar no sangue, tá? Aqui do lado a gente tem distribuição eletrônica. Mais para frente vocês verão o quanto é importante a distribuição eletrônica, principalmente na parte de ligações químicas. Aqui a gente tem
essa distribuição está em camadas, então aqui a gente tem 2, 8, 14 e 2. Esse 2 aqui, que é a última camada, a gente chama de camada de valença. Essa camada de valença, ela é muito importante na ligação química, que é a que a gente vai entender mais para frente. Aqui, como eu já falei, a massa atômica. Essa massa atômica é formada pelos prótons e pelos nêutrons, que são as partículas que estão no núcleo do átomo. O elétron não entra nesse somatório aqui, tá? Então, isso é importante a gente guardar. Já falei que cada tabela vai apresentar uma legenda, que pode ser igual a essa ou pode ser diferente. Importante salientar que toda prova de química vocês devem estar com uma tabela periódica. Vou colocar uma na própria plataforma para a gente poder acompanhar, ok? Vou seguindo. Bom, um exemplo. O ácido ascórbico. Bom, poucas pessoas conheciam. Nos últimos dias a gente tem visto mais esse ácido aí, tem ouvido falar mais desse ácido. E aqui eu tenho, não saiam correndo, não corram. Calma, aqui a gente tem a molécula, aqui a gente tem a fórmula molecular, aqui a gente tem a fórmula que é C6H8O6. O que isso quer dizer? Pessoal, sempre que eu falar de algum elemento químico, de algum ácido, de algum sal, de alguma base, eu vou botar a estrutura dele para poder a gente ir se familiarizando, para ninguém ficar com medo, ninguém olhar e falar, ah, meu Deus, desmaiar. Não, nada disso, tá? Química é um troço muito simples, é ridículo de fácil. Quando vocês começarem a entender como isso daí é ridículo, vocês vão falar assim, caraca, meu, tava cheio de medo disso, então, porque é muito ridículo. Então, a gente tem, nesse ácido ascórbico, a gente tem 3 elementos químicos. Quem são eles? Quais são eles? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu preciso decorar isso? Não. Eu vou olhar lá na tabela e vou ver o C, qual o elemento químico que o C corresponde? Carbono. E o hidrogênio? E o H? Hidrogênio. E o O? Oxigênio. Ok? Agora, eu preciso saber diferenciar elementos químicos de átomos. Quantos elementos químicos eu tenho nessa fórmula? 3. E quantos átomos eu tenho? 20. Pronto, embolou tudo. Não embolou nada. Vamos lá, 20 átomos. 6 carbonos, 6 átomos de carbonos, 8 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Esse índice aqui embaixo, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui? Esse indica a quantidade desse camarada. Olha aqui, eu tenho essa quantidade para esse camarada, tenho essa quantidade para esse. Significa que nessa fórmula aqui, eu tenho 6 carbonos. Se eu contar aqui, eu vou identificar 6 carbonos. Ok? 6 elementos químicos carbono. 6 átomos carbonos, entendeu? Mas elemento químico, um só. Ok? Então vamos avançar. Bom, aí eu decidi propor uma atividade para vocês, que espero que façam. Que atividade é essa? Bom, todos estão acompanhando, ou pelo menos deveriam estar acompanhando. Se não estão acompanhando, vão ter que acompanhar um pouquinho para poder resolver essa questão, essa atividade. Bom, as últimas reportagens sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Eu quero que cada um de vocês, tá? Quem não estiver acompanhando, vão ter que dar uma pesquisada, olha aí, né, nos links aí que a gente vai deixar. Quero que vocês elaborem um texto explicando o que é essa operação. Isso é muito importante, pessoal. A gente se inteirar do que está acontecendo. É uma operação que está movimentando o país. Ela está mexendo com a economia do país. Então, assim, tá alterando a visão do nosso país no exterior. Então, é muito importante que nós tenhamos ciência do que está acontecendo. Então, beleza. Vamos lá. Uma informação muito importante. Nessa operação, aparece um produto químico. Eu quero que vocês me mostrem que produto é esse, qual a sua utilização normal e, além da sua utilização regular, né, digamos assim, qual era a utilização dessa substância na Operação Carne Fraca, tá?
Bom, quantos elementos químicos e quantos átomos compõem sua fórmula. E eu preciso, claro, o mais importante, que você comente o que você achou dessa atividade, e o que chamou sua atenção, o que mais te atraiu. Enfim, além disso, eu gostaria que, de uma forma especial, que vocês comentassem a nossa videoaula, postassem dúvidas, o que não ficou muito bem claro, eu repito, gravo novamente, porque o importante é desmentificar essa ideia de que a química é uma coisa ruim, de que a química é um bicho de sete cabeças. Não é, tá? Química não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito agradável, tá? E eu espero que em breve a gente se encontre. A minha ideia é fazer essas microaulas, né, digamos assim, que num espaço pequeno, que não tome muito tempo de vocês e que dê para vocês assistir, tá ok? Pessoal, agradeço a atenção de todo mundo. Quando tiver mandando zap para alguém, dá uma olhadinha, dá uma estudada pra gente poder mandar bem isso daí, tá ok? Um abraço, um forte abraço e claro, né, não pode esquecer, saudações vascaínas a todos os vascões e quem não for vascaíno, já sabe que já vai perder ponto, né? Valeu, um abraço, tchau, tchau.